Estamos começando mais um MesaCast, mais um episódio do Fontier Kikawazi, né? É um enorme prazer estar aqui com vocês, nos estúdios da FEFELESH, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de São Paulo, né? Eu sou Thiago Rangel Couto, sou sociólogo, sou pesquisador do DIEESE e sou pesquisador também do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas. O nosso MesaCast ele é produzido por pesquisadores e estudantes do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas, que está no Departamento de Sociologia da USP, e em parceria com o Laboratório de Pesquisa Social, o LAPS, e o Grupo de Estudos Cidade e Trabalho e o podcast Urbanidades. É um enorme prazer estar com vocês hoje nesse estúdio, aqui na administração da FEFELESH, né? Assistam até o final, porque estamos com um convidado mais do que especial, Jean Katumba, né? O Jean é graduado em Engenharia Civil no Congo, da República Democrática do Congo. Ele está cursando Direito na Escola Paulista de Direito, EDP. Ele é ativista da bandeira de direitos humanos, membro titular do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDHI, é ligado ao Ministério da Justiça. Ele é fundador e presidente do Pacto pelo Direito de Migrar, PDMIG, que antes era conhecido como África do Coração. Ele é um dos idealizadores do projeto Copa dos Refugiados e Imigrantes, né? É uma liderança na luta pelos direitos das pessoas migrantes e refugiadas. E essa semana a gente teve a ótima notícia de que o Jean acaba de ser incorporado ao projeto de extensão Fronteiras Cruzadas aqui no Departamento de Sociologia na FEFELESH, né? Já queria que você se apresentasse brevemente antes da gente começar esse bate-papo. Muito obrigado, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, qualquer hora que a gente vai nos ver. Eu sou Jean Katumba, sou presidente do Pacto pelo Direito de Migrar, como ouvi falar, e eu sou novo brasileiro dentro dos imigrantes que já se virou brasileiro. Muito obrigado. Também está acompanhando a gente a estudante de Ciências Sociais da FEFELESH, Biana Fernandes, também bolsista do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas. Se apresenta, Biana. Oi, gente, prazer, me chamo Biana, sou estudante de Ciências Sociais aqui na USP e pesquisadora no Fronteiras Cruzadas, né, no projeto de extensão. Uma honra estar aqui com vocês hoje, com o Jean, esse convidado mais que especial, que é uma liderança migrante dos direitos humanos, né, da luta pelos direitos humanos e o direito de migrar. Então, tenho certeza que esse vai ser um papo super interessante. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, Biana. Obrigado, Jean. É realmente uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio, né, e começar essa conversa, né? Já acho que para a gente colocar, né, iniciar, esquentar os motores, queria que você contasse um pouco, né, um pouco do Congo, da República Democrática do Congo, da sua história, da sua família, né, um pouco dessa sua trajetória no seu país, né? Muito obrigado pela fala. Queria agradecer primeiro esse projeto maravilhoso. Queria agradecer essa chance que eu tivesse para fazer parte desse grupo de pesquisa da USP. E para mim é uma honra de fazer parte. Então, começando do Congo, eu vou localizar primeiramente o Congo geograficamente. Para quem não sabe, tem dois Congo, Congo República do Congo e República Democrática do Congo. São os dois países que têm a capital mais próximo do mundo. Meu Congo é com a República Democrática do Congo, que antigamente se chamava Zaire, um país no centro da África, segundo país maior da África. Sempre gosto de deixar claro que Congo tem muito similar com o Brasil. O primeiro floresta do mundo é amazônica do brasileiro, e segundo floresta do mundo é floresta do Congo. Primeiro rio poderoso do mundo, rio Amazônica, e segundo rio poderoso do mundo é o rio do Congo. Já nessa simulação, por isso mesmo nos estudos, estudamos mais Brasil para esse potencial igual que outros países da América Latina. Eu sou nascido em uma família que não é cristão, mas que é evangélico. Essa família que eu nasci, eu sou mais velho atualmente. Porque você tinha irmãos? Sim, porque tive irmã mais velho, já faleceu em 2011. Nascemos 11 irmãos, eu sou a segunda da família. Mesmo pai, mesmo mãe. Opa, uma família grande, né? De 11 irmãos. Então, pelo qual tem 13 meninas e uma coisa de 8 meninos. Eu sou segundo, tive a chance de fazer, de nascer nesse país, família maravilhoso, com meus pais.
E eu fiz meus estudos lá no país, sem ideia de pensar outra coisa. E tive a chance de fazer faculdade lá. Eu terminei minha faculdade na construção civil, pelo qual sou engenheiro civil. E dentro já dessa perspectiva de terminar a minha faculdade, tive chance de ter foi recrutado para trabalhar na missão de observação das Nações Unidas lá no Congo, como deveria ser empregado como engenheiro civil, mas não tivesse essa oportunidade porque já naquela época os diplomas do Congo não valia tanto para ser incorporado dentro das Nações Unidas. Aí eu tive que entrar como ajudante de engenharia civil, lá para refeccionamento, reforma dos prédios. Trabalhei muito, sei que esse projeto pode ser visto por outros amigos que trabalhamos junto lá na Kasai, em Kananga. O que é Kasai? Kasai, Kananga, bom, eu vou tentar te explicar. O Brasil tem 27 estados. Congo também devia ser representado com um estado federativo como o Brasil. Aí os províncias do lá é como estados, ainda que não tem essa autonomia como o estado tem governador, mas lá ainda é unitário. Aí Kananga é um estado, mas lá como não é federativo, é considerado como província, que está dentro está no centro do Congo. Significa, eu e Hortência somos do centro. Congo tem uma divisão étnica de 4 etnias mais grandes. Temos os Balubas, os Bakongo, os Bangala e os Baswahili. São a maioria. Congo tem mais de 429 idiomas, que aqui se chama dialetos. Eu vejo injusta porque não existe dialecto, porque cada língua tem todos os vocabulários. Se tivesse dialecto e definido como uma língua menos falada, a gente ia já falar que o português é uma língua menos falada, porque o povo de Portugal mesmo é o minoritário mais que o brasileiro. A forma de falar que é um dialeto. Dialeto parece que diminui se tivesse alguns critérios de falar, não. Para ser dialeto, tem que ter o mínimo 50 mil pessoas que falam essa língua. Se o passando, vai ficar língua. Mas não é isso. E você fala quantas línguas? Bom, eu tenho domínio de 11 idiomas. 11, sim. Eu falo português, que eu aprendi aqui, inglês, francês e espanhol, porque eu trabalho já nessa área. Eu trabalhei muito também com os haitianos em 2014. Eu me dediquei para aprender a língua deles, crioulo, já faz 5. E lá no Congo temos 4 línguas nacionais, que são as línguas que todo mundo, na nossa período que a gente estava aprendendo, quando você entra na primeira fundamentais, segundo, terceiro, você tem que aprender línguas nacionais. Aí tem que aprender Lingala, porque Lingala é uma língua que se fala no capital. E tem que aprender Chiluba, tem que aprender Swahili, pelo menos o básico. Aí na convivência você vai começar a ter amigos daquela tribo, daquela etnia, você vai começar a entender e tentar também a se expressar. E viajando também e passeando naquela região, você está obrigado a conversar naquela região também essas línguas. Eu nasci no capital do Congo, Kinshasa, e aí tive esse domínio dessas 4 línguas. Agora, meu pai e minha mãe não são do mesmo língua. Eles são Baluba, mas dentro de Baluba tem várias etnias dentro do Baluba. Dentro de casa, qual língua era falada? Bom, os dois, para se entender, eles falavam Chiluba. Conosco, falava Lingala. Agora, se tia, irmã da minha mãe, chega lá, ele vai falar com minha mãe, língua deles, que papai nosso. Então é o tempo todo essa loucura de uma língua, e elas são muito agora, diferentes. Se você vai visitar a parte da mãe, a língua deles é outra. Aí você tem que também tentar de entender, porque eles vão te forçar para aprender, quer te puxar para aprender a língua deles. Você vai lá do pai, também te puxa a aprender essa língua. Aí, somando tudo aquelas línguas, se você ver 2 línguas da minha mãe,
E língua do país já é 4, já vai de 16, e línguas nacionais, que é 5, já dá 11 línguas. E aí, entrando um pouco na questão geopolítica, né, do Congo, a gente sabe que a RDC Congo é um dos países com maior riqueza natural e Uhum. atualmente também é um dos países que mais cria condições para a expulsão de pessoas, né, ao redor do mundo e muito atrelado a questões políticas e econômicas, né? A gente queria saber também como você entende, assim, essa situação atual da RDC Congo atualmente, assim. Bom, meu país, República Democrática do Congo, que eu amo muito, é um país que já tive problema desde a independência, porque a independência foi não foi preparado para que seja dado naquela época de 1960, porque tive muitas lutas, tive Lumumba, o famoso que faleceu, que foi eliminado por essas lutas, e já a belga que colonizou nosso país não considerava que o Congo deveria ter essa independência naquele período. E tudo foi precipitado e tivemos que passar da independência. Depois da independência, tive um golpe de Estado pelo Mobutu, que tive um arreio da ditadura, que levou a ficar mais de 40 anos no poder. Ele devia ser tirado no poder para uma rebelião do Kabila, que entrou, porque eu nasci no período do Mobutu. Porque Mobutu pegou de 1965 até fugiu na 1995, 97, que ele fugiu. Aí, todo esse período, nascemos no país, ele estava tentando trabalhar quando tivesse bom com o Ocidente. Quando o Ocidente quer te largar, ele vai te deixar e procurar outra pessoa para substituir. Isso aí, essa política capitalista de fora, que sempre quer dominar nos outros, sempre quer o bem fica no lado dele, sempre quer dar lição nos outros, isso aí, muitos países da África acaba de cair nessa armadilha. Aí todo mundo que não colabora com o Ocidente já é considerado como ditador, ele não presta, ele não tem direitos humanos, todo o maldade do mundo acaba acatando ele. Aí depois disso, tive Kabila, o filho que deu golpe para o pai, porque todo mundo sabe que sempre quando tivesse uma golpe que beneficia, que provocou, porque ninguém vai fazer golpe para outro virar presidente. Aí na chegada do Kabila, que chegou no poder em 2001, que eu acabei de terminar minha faculdade, já estava trabalhando lá no missão da ONU. E quando o meu pai me falou, não, pode voltar para o capital, porque eu estava no interior. Voltar no capital para tentar de ver como você poderia se alinhar para sair do país, buscar a vida fora, porque você que já estudou, mas não está dando certo. Aí, eu voltei no capital. Isso, 2001? Esse em 2001. 2001. Voltei no capital em 2001. Meu pai ainda estava vivo. Aí tentei de me integrar lá na ONU, lá no capital, porque eu estava trabalhando no interior. Sim. Interior, não pensa como interior, não, interior que pode ser outro estado. Uhum. Sim. Então, trabalhava como em São Paulo, mas capital é Brasília. Aí quando eu voltei lá, tive que tentar de me integrar, não estava difícil. Eu decidi de já abrir minha própria microempresa. Depois eu vi que microempresa não dava bem, como eu sou formado, já tive muito técnica de trabalhar, como trabalhei já na ONU. Eu, com algumas sócios que eu tive, montamos uma ONG lá que se chamava Formiga Preta. Em francês, Fourmi Noire. Uhum. Formiga Preta é uma entidade que a gente tentava de pegar esse jovem que não tive chance de entrar na faculdade, porque lá tudo é pago. Até entrar na escola é pago. Agora que com o novo presidente que está agora, que conseguia fazer a gratuidade para ensino médio. Mas era pago até primeiro de fundamental. Nossa. Aí tive muitas
jovens que não tive chance, porque o pai não tive dinheiro para pagar. Eu estava recrutando esses jovens, colocar eles na obra, aprendendo, trabalhando Na construção na civil. construção civil. Aí, quando sai dinheiro, a gente tenta, cada um tem uma parte para se sustentar. Esse foi o primeiro passo que eu vi como que eu poderia também ajudar, porque não dava para fazer um trabalho, obra sozinho. Uhum. Porque eu não estava mais aonde que eu trabalhava, tive que trabalhar sozinho. Aí, nesse tempo que eu trabalhava com essa ONG, que aconteceu que tive que ter as eleições. As eleições tive que acontecer lá já, saí em 2011 até 2000, 2006, tive primeiras eleições, 2011 tive segundas eleições. Aí nessas segundas eleições, como estava com alguns contatos, tive que chegar a uma missão de observação da União Europeia. Aí o que ele fez? Como tem só 4 pessoas representantes, o que ele fez? Ele pegou algumas ONGs para trabalhar com eles. Aí nossa ONG foi selecionado também para ajudar como observação, porque fazemos parte da sociedade civil. Uhum. Aí que eu me caí da política, sem saber, porque eu estava fazendo só o social. Aí dentro dessa passagem, durante as eleições, aconteceu que tive golpe. Golpe no que sentido? Burragem da urna. Aí, no final da conta, a gente, quando terminamos, a gente contamos os votos e publicamos no nosso centro que a gente tive os votos. Na dia da proclamação de divulgação dos resultados, quem perdeu, sair ganhou. Quem ganhou, sair perdeu. Quem ganhou levou, ou melhor, quem ganhou não levou e quem perdeu levou. Isso Golpe. aí. Aí me fala nesse sentido. Se você estava lá, testemunhou, aí você viu aonde você contou você mesmo os votos, falar o que aquele outro que ganhou. E me conta um pouco esse golpe que você está falando nesse momento específico. Quais eram os conflitos que estavam ali, esses interesses? Tinham interesses econômicos por trás dos grupos que estavam em disputa? Como que Não, se configura essa a configuração era a disputa? seguinte: primeiro, que estava no poder, até hoje, a origem deles fala que não é do país. Alguém que chegou no país e que foi botado pelo capitalismo, porque não tive ninguém. Estava disputando as eleições com alguém que já estava oposante, na oposição, em frente da Mobutu, durante muito tempo. Significa impossível para ele ganhar nele. Impossível. Agora, essa disputa, já como ele sabia assim, devia ter 2 turnos. Fizeram tudo lá na Câmara dos Deputados, tirar o que ele só vai ficar numa turma só. Significa, você está 20 candidatos. Você pode dividir voz, se um tem 9, outro tem 4, outro tem 2, que tem 9 fica presidente. Significa não ter nem concebimento. Mas esse critério que outro ganhou para virar presidente com 20%. Uhum. Que não tem como dirigir um país com sufrágio de 20%. Aí, esse que aconteceu naquela época, como também eu gosto de denunciar, eu tomei a liberdade, não estava envolvido num partido político, mas como cidadão, eu tomei a liberdade de falar, não, esse país é por nós todos. Porque se a gente estudou, se a gente quer que as coisas vá na frente, como é que a gente pode pensar alguém tomar tudo e ficar como numa casa dele? E é nesse momento, nessa crise, que você pensa em sair da República Democrática do Congo? Isso, nessa crise, eu tomei a liberdade de denunciar. Denunciando, para mim, esse é meu direito. Mas para ele, eu não presta. Aí você virou inimigo. Eu sou inimigo. Porque eu estou denunciando. Para eles, eu não presta. Para mim, eu falei, eu estou cidadão como todos. Denunciando, eu recebi uma intimação para ir responder. Minha mãe me falava, olha, Responder aonde? Para a polícia? responder já tem uma queixa crime contra você. Minha mãe me falava, para com isso.
Mas isso estava bem descrito que era sobre seus posicionamentos ou Não, usaram um você recebe uma subterfúgio? intimação, vai responder tão dia, tão horário lá no, eh, no que? Na vara criminal. Nossa, E daí sua mãe estava super nervosa quando você recebeu essa Sim. informação. compreensível. Porque ela sempre não gosta de a pessoa assim meio, porque ela é envolvida também dentro da política, ele sabe dessas coisas como que é. Uhum. Aliás, que a gente são da mesma tribo do opositor do presidente. Porque essas tribos também acabam de acatar você coisa. Significa que você pode ser criminalizado somente porque você faz parte do outro tribo. Uhum. Porque ele acha que como vocês são do mesmo tribo, significa seu irmão. E você está defendendo ele, não por ideologia, mas por tribo. Isso que também é um dor que a gente passa lá. Aí, seguindo aquela situação, eu decidi de sair aonde que eu estava, ir um pouco longe, por exemplo, sair de São Paulo para ir lá no Acre, Uhum. Mas dentro da RDC dentro do ainda. Congo, mas no Acre. Chego lá no Acre, eu falei, eu vou tentar reorganizar minha vida aqui. Aconteceu que lá no Acre, um grupo das pessoas também reivindicando a mesma reivindicação que eu tive. Aí o que aconteceu? Capital mandou a força, Você estava no centro. E aí eu estava você no foi capital. Estava em Kinshasa Em e foi Kinshasa, Qual e foi região? para Lubumbashi, Que fica. que fica bem no sul Ah, tá. do Kinshasa, do capital. Significa sudeste. Entendi. Aí quando foi lá, aconteceu, eu tive outro movimento, do mesma reivindicação que eu, mas armado. Esse movimento entrou, queria tomar a cidade, queria que o presidente denuncie. Eu estava lá assistindo, porque nunca peguei no arma, nunca eu sei nada não é como aqui, né? Aqui tem pelo menos, quando você consegue, fiz 18 anos, você tem que entrar na Força Armada, mas lá não é assim. Uhum. Aí você pode nascer e morrer sem mexer no arma. Melhor Aí, assim. Melhor assim. aí tive que passar naquela situação. Aí, vendo essa força-tarefa do Estado, aí uma pessoa me identificou lá. Falou que foi esse cara que estava lá e me confundi que eu que estava com esse movimento. Essa pessoa era do movimento ou era Era pessoa do Estado. do governo, governo? Ah, que vem com força-tarefa para identificar. Aí entendi. me identificou e criou agora um inferno para mim. Dali que eu queria morrer. Isso foi em que ano? 2011. Foi em 2011. 2011. Que começou, 2011, foi no meio desse até grupo. sabe do dia e de horário. Foi dia 10 de fevereiro de 2011. E você recebeu ameaças nesse período? O cara queria me matar. O cara falou que você fugiu de Kinshasa para vir aqui, você achava que você fugiu. E você que estava com eles. Falei, olha, eu nunca toquei na arma, eu não vou tocar na arma eu tenho que defender direito. Eu tive transferido no Kinshasa, e lá no Kinshasa me colocaram num presídio dos militares, que eu não sou militar, porque quando está na cadeia do presídio civil, tem as organizações do Dias Humanos, entra pelo menos para perguntar por que ele foi preso, mas militar ninguém entra. Aí eu consegui, pela milagre de Deus, para não falar com tantos detalhes, eu consegui escapar, fugir desse presídio. Aí fugido lá, a lei é dura. Quando a pessoa fuge de presídio, ele é criminoso, que lhe mata, fiz uma coisa boa. Daí que eu fui decidido como que eu posso deixar o país. E como foi para você essa decisão de deixar o país, esse momento? Primeiramente, eu pensei, aonde eu vou? Porque a primeira pergunta... Porque muitas pessoas pensam que refugiado escolhe. A gente não tem tempo de escolher. Tempo vale vida. Eu falei, será que eu posso ir para a França? Porque eu falo francês. Se eu vou Seria lá, sua primeira opção. já a primeira opção. E França também não é solteiro, do jeito de falar. Ele está lá no Schengen. Significa não decide sozinho. Ele não é solteiro. Aí eu falei, tá bom, eu vou na Europa. Eu vou no Canadá. Falei, eu vou no Japão. Você já tinha ido para algum desses países Não. na sua vida? Não. Você já tinha saído do Congo? Não, eu sei somente eu fui para o Brazzaville e voltei. Naquela época eu não fui em outro lugar. Falei, tá bom, eu vou buscar de tentar
para conseguir visto para... O primeiro país que vem é Canadá. Eu tentei 2 vezes, não consegui visto. Tem muita gente que coloca o Canadá como primeira opção, né? Por quê? Porque lá fala francês e inglês. Uhum. Significa, a maioria, continente africano, 29 países fala francês. 19 países fala inglês. 5 países fala português. E 2 países fala espanhol e árabe. Aí já a maioria pensa no Canadá porque é opção para inglês e francês já. Sim. Agora eu pensei, foi lá 2 vezes, foi negado. Tentei Estados Unidos, não consegui. Eu tentei. E nisso, nessa tentativa, como você disse, é vida, né? Sim, cada vez que você é negado, cada vez você está pensando que minha morte está se aproximando de mim. Se você foi pego, você é minha finalidade. Enquanto você tentava, você estava sempre escondido. Sim, sempre escondido, sempre de chapéu, para ninguém te... Graças a Deus, porque não tem tantas câmeras como aqui. Porque se tivesse tantas câmeras como aqui em São Paulo, já ia ser pego em qualquer lugar. Aí, no meio das pessoas, tentando, porque você não sabe amanhã. Uhum. Você tem que fazer tudo para sair tão rápido. Eu tentei para Canadá, não consegui. Eu tentei para Estados Unidos, não consegui. Eu tentei para o Japão. Japão quase me dá. Não consegui. Eu tentei para Cuba. Olha como nem pensava no Brasil. Aí eu falei, não, eu vou tentar para o Brasil. Daí apareceu o Brasil e São Paulo. Sim, aí não. Apareceu primeiro, eu falei, eu vou tentar. Eu fui lá. Infelizmente, não pode falar que está fugindo da política. Se você fala, nem consulado, porque você não é um político renomado. Você não faz a fama. Porque exiliado alguém, porque tem fama aqui, como algum político conhecido, se ele entra, já oferece para ele exiliado lá na embaixada. Mas nos outros, se você entra, ele vai falar para você, não, espera, a sua vista vai sair. Ele não vai ver o que você está fugindo. Eu tive que vender o que tive, colocar dinheiro na minha conta para comprovar que eu estou vendo no Brasil para pedir... como homem de negócio. Isso no consulado brasileiro, você No disse. consulado brasileiro. Tá, e daí você consegue vir para o Brasil e consegue pedir Eu refúgio. consegui visto como homem de negócio, como homem de não negócio. como turista. Isso em 2013. Em 2013. Isso cabe para falar sobre essa nova portaria que colocaram para que quem vem no Brasil com visto de trânsito não pode ficar. Isso está errado. Que é o que está acontecendo Tá agora acontecendo no agora, aeroporto, que a gente... porque ele não sabe Agora. o que custo que a gente consegue chegar até aqui. E uma custo de vida. A pessoa pode querer ter um visto, mas não aonde que ele está se sentindo bem. É como alguém que está fugindo de cachorro. E quer entrar na sua casa, fala, não, você não pode entrar na minha casa, entrar na casa do seu tio. Não, o cachorro vai lhe morder. Uhum. Essa lei, eu me opor. Eu acho que é um pensamento muito xenofóbica, porque a pessoa que pisa no Brasil seguinte a lei, ele tem direito a pedir refúgio. Aí, saindo uma lei que fala que se tem visto de trânsito, tem que passar. Eles não sabem, será que ele tem alguém que está indo lá? Pode ser que ele tenha família aqui. E você sentiu isso na pele, Eu nessa senti sua isso, saída de lá, a dificuldade de conseguir acesso. Meu visto que eu vim aqui é visto de comerciante. Eu sou comerciante? Não. E se tivesse uma lei falar que se você vem com visto de comerciante, você não pode pedir refúgio, eu ia ficar no Brasil? E assim que você chegou, daí você pediu refúgio, mesmo com esse visto que não Sim. tinha a ver com a atividade que você Não estava tinha fazendo. nada a ver. Eu não tive nem dinheiro para fazer comerciante. Quando o consulado me perguntou, eu falei que... Porque eu fiz uma leitura, lei que o Brasil fabrica esse laptop, esse computador positivo. Falou que eu vou lá para estudar, como vou comprar positivo. Tive dinheiro para comprar? Não, porque é o único jeito que a gente conseguir para salvar a vida. Sim. E conta um pouco, Jean, quando você consegue, então, esse visto, que era um visto, enfim, para outra finalidade, mas uma vez no Brasil, como foi chegar na cidade de São Paulo? Você escolheu São Paulo? Não. Você já tinha um trabalho? Você já pensava em estabelecer sua moradia aqui?
Enfim, como foi esse processo, né, de chegada, né, e ter uma vida num outro país, Pe- fugindo de uma perseguição? Pensa numa expectativa, você está dirigindo a alta velocidade com o olho fechado. A resposta é isso aí. Se você sabe dirigir, aí você coloca uma velocidade de 80, aí você fecha o olho. O que está acontecendo na frente? Isso é a expectativa que eu tive quando eu consegui visto do Brasil. Você não tinha a menor ideia do que esperar aqui. Nada. Imagina alguém que foi negado quatro embaixadas. Eu esperava uma negação de novo para buscar outra coisa. Aí quando abri o passaporte tive visto, eu falei, uau, agora é Brasil. Já comprou passagem, veio. Como que eu vou fazer? Não tive tanto conhecimento sobre o Brasil. A gente estudamos as partes do Brasil. Sobre floresta, sobre geografia, isso aí, mas não sobre o Brasil mesmo. Naquele momento, 2013, que você veio, teve a Copa em 2014, então Isso. tava... Aí, aonde que eu fui, que me ajudou foi aonde que eu fui comprar passagem. Aquela mulher falou para mim, você está indo no Brasil? Você está indo aonde? Falei, no Brasil. Falei, mas aonde? Falei, mas Brasil, aonde as pessoas que compram passagem vão para lá? Ele falou, olha, se você vai para se divertir, você tem que ir para o Rio de Janeiro. Se você vai para o negócio, você vai para São Paulo. Eu perguntei para ele, não é a Bahia? É capital? Eu falei, não. Bahia não é mais capital. Capital é Brasília. Ali que eu falei, nossa, olha como que eu fui ignorante. Porque a gente estudou faz tempo, né? De Bahia, aí que era a capital do Brasil. Aí eu falei, bom, como eu já tenho visto, para não me complicar, já tenho muita complicação na vida, como eu já tenho visto do negócio, melhor comprar passagem de negócio. Melhor ir pro lugar do negócio. Isso, porque tomar o que eu pego do diversão, eu vou lá no Rio de Janeiro e falo, olha, você é de negócio, aí me manda de ir embora. Aí eu peguei passagem para São Paulo, aí eu tava assim, eu falei, agora lá, e uma parêntese, português foi uma língua que não gostava. Não gostava. Não gostava de Mas português. qual que tinha sido seu contato prévio com o português que fez você criar esse sentimento? Olha, quando a gente estava na faculdade, tem alguns alunos que não terminam a faculdade. Ele vai no Angola, eles aprendem português, ele busca dinheiro, ele volta para o Congo. Nós que estamos estudando, a gente não tem dinheiro. Eles que vêm com o português têm dinheiro. A gente fica, deixa aquela língua das pessoas que não estudou, que só vai lá para pegar dinheiro. Entendeu aí? Entendi. Aí a gente já tive essa discriminação para quem que vai para Angola aprender essa língua. Agora, falei que eu vou no Brasil. Entrei lá, Brasil, português. Falei, opa. Mas como o Brasil está na América, será que não fala inglês? Falei, tá bom, eu vou pegar meu chip de inglês, colocar muito crédito, porque lá eu vou falar em inglês. Me enganei. Peguei voo, bem escondido, graças a Deus não foi pego aquela vez. Devia fazer parada lá na África do Sul, depois para São Paulo. Cheguei em São Paulo, primeira palavra que eu entendi, bom dia. No aeroporto ainda. No aeroporto. E daí você foi para onde? Chegou em São Paulo, foi para onde? Eu fiz uma reserva. Reserva num lugar que eu não sei. Porque naquela época eu não tive tanta tecnologia como agora. Imagina, não tive nem o WhatsApp. Em 2014 não tive WhatsApp. Aí eu cheguei e falei, não, eu vou tentar de falar aqui com um taxista aqui. Não tive Uber naquela época. Aí eu vi um taxista aí, good morning, how are you? Então você fala, ô cara, tá no Brasil, fala em português. Aí eu mostrei para ele aí, aquela cópia da reserva, ele pegou aquela CEP, digitou, tá bom. E você chegou e já fez a solicitação de refúgio aí no... Não fiz no mesmo dia, porque quando eu cheguei eu tive que ir no hotel. No hotel, que eu sentei, conversei pouco, depois... Eu fiz pesquisa como que eu achava que eu deve pedir refúgio somente no Acnur. Olha a percepção. Eu pensava que não é Caritas. Você conheceu o Acnur fazendo uma pesquisa. Porque Acnur, quando você digitar refúgio no mundo, é Acnur. E você tinha trabalhado na ONU Sim, aí você sabe só Acnur. Uhum. Mas você não sabia que tem que ir para o Caritas. Aqui, naquela época que trabalhava diretamente com o fundo do Acnur, era Caritas.
para recebimento e acolhimento dos imigrantes. Aí, quando tentei de ir no Aquinu, falou, não vai passar no Caritas. Eu fui na Caritas, Caritas me mandou na Missão Paz, aonde que eu tive moradia, que eu agradeço bastante o trabalho bacana que eles fazem, a Caritas também, que são o pai e a mãe que me acolheu no Brasil. E lá você conheceu outras pessoas que estavam em situação similar também. Isso, aí, ali que eu tomei decisão, falei que essa língua, eu tenho que aprender essa língua. Não tem como, porque eu me via como um bebê de mais de 20 anos, um bebê. Eu tenho que aprender essa língua. Eu coloquei português como um desafio para mim, para tentar de falar português. E já que a gente está falando sobre a sua trajetória, né, aqui no Brasil, a gente sabe que você é um dos fundadores do PDMIG, né, que é o Pacto pelo Direito de Migrar, a antiga África do Coração, né? E a gente queria que você contasse um pouco para a gente como que foi a criação dessa entidade, né? Que a gente sabe que tem muitas entidades para imigrantes, mas uma entidade que é feita pelos imigrantes para os imigrantes são poucas, né? E o PDMIG ele se configura nesse tipo de associação. A gente queria que você contasse para a gente como que surgiu a necessidade de criar, qual foi as conversas. E você experimentou na sua pele, né? Ter procurado, né? Quando você chegou com tão poucos recursos, não recursos financeiros, não sei quais eram, mas eu digo recursos de contatos, assim, né? Sem saber direito para onde ir, e ter uma associação, né? Uma entidade de apoio, né? Você passou pela Missão Paz, você passou também pela Caritas. Então, acho que isso é importante mesmo, né? Frisando o que a Biana falou, né? Uma entidade dos imigrantes, para os imigrantes, né? Obrigado por essa pergunta. A criação da África do Coração, vou falar da África do Coração depois virar Pacto pelo Direito de Migrar, era uma revolta que aconteceu o dia que eu entrei no abrigo. Porque no abrigo, quando o refugiado vem, ele acha que ele é sozinho. Você acha que eu que estou nessa situação? Chegando no abrigo, você vê tantas pessoas nessa situação, isso te dá uma alerta. Tu não está sozinho. Tem muita gente nessa situação. É como lidar com essa situação. Eu cheguei lá no abrigo, até lembro da data, porque eu sou muito bem. Memória boa. É um engenheiro civil, eu trabalho com número. Tudo para mim vale número. Eu chego no abrigo da Missão Paz, com a ajuda da Caritas, dia 9 de junho, porque julho, porque eu cheguei aqui dia 22 de julho. Aí eu cheguei lá, isso. Aí dia 9, que eu fui encaminhado pela Missão Paz. Cheguei lá, tive muitos imigrantes que estavam nessa situação. A gente começamos a se trocar de vários países. A experiência como que o Brasil. Como você enxerga o Brasil? Aí esse feedback que a gente tive e aconteceu naquele período foi o período que o Brasil abriu as portas para os haitianos. Sob o terremoto que aconteceu, o período do Dilma Rousseff, presidenta Dilma Rousseff, aí os haitianos estavam chegando bastante. Importante falar que também tinha a operação, né, da ONU que o Brasil estava coordenando lá, né, no Haiti. Então tinha uma relação do Brasil com Haiti, né, com Haiti muito intensa, de colonização brasileira também. Isso. Aí, nesse período que você passa na rua, a pessoa te vê como você negro, chama haitiano. Eu falei, não, se haitiano não é xingamento. Mas cada um se identifica. Se eu te vejo e falo que você é americano, você vai gostar? Não. Será que é um xingamento? Não é, mas você não é. Mas, eu sou estadunidense, eu vou falar. Mas se tivesse uma identificação, ia ajudar bastante para a pessoa entender. Falei, mas eu fiz uma análise sozinho. Falei, o Brasil é um país que tem a maior população negra do mundo. É um país dos negros que se passou um país do branco. Com mitigação que eles fizeram para que uma parte do Brasil seja considerado pelas elites só parte branco. Mas, vendo que você passa na rua, em vez de falar africano, fala haitiano, é uma falta de direção. Aí eu fiquei pensando, sentei com meus dois irmãos, um é do Congo também, outro é do Camarões, para pensar como que podemos valorizar, porque lá no país a gente não se identifica tanto.
do país, mas aqui fora você identifica tanto africano e tanto congolês. Então, se a gente pode fazer uma entidade que poderia ajudar os imigrantes africanos, vai ajudar bastante. Aí pensamos de criar uma estrutura, como já que não dava, desde a fundação da África do Coração, não dava para ser uma organização comunitária, porque a fundação tem um congolês, tem 2 congoleses, tem um camerunês. Ele não ia gostar de virar congolês, a gente não ia gostar de virar camerunês. Aí já pensamos para ter uma entidade que se chama África do Coração. Já tinha uma questão aí que você está pontuando, que era um sentimento, uma identidade diaspórica, então em algum sentido Isso. tinha que ir para além da origem nacional de cada um dos membros, é isso? Isso, a gente queria ir além, porque pensamos, se o congolês eu conseguir achar um congolês aqui, imagina um do Cabo Verde, que não conseguia achar um cabo-verdiano aqui, como que vai ficar? Ele tem que ficar sozinha? A gente não pode ajudar ele, a gente tem que pegar nossas bandeiras, como eu sou congolês, bandeira do Congo, eu só posso ajudar congolês. Não, a gente E tem até que no processo passar. vocês foram percebendo que tinha muitas coisas, pautas em comuns, né? Independente Sim, da se nacionalidade. nossos dons são comuns, a gente pode usar isso que eu falo. Não vamos fazer como igreja, 50 igrejas, um satanás, não dá. Junta todas as igrejas, um satanás vai fazer o jogo. Pensei, não, se temos o mesmo dom, a gente pode se unir. Quais são os dores? Como africano, dor de não falar a língua portuguesa, dor de não se integrar, dor de ficar dentro da comunidade. Já tem mais dor ainda de ser negro no Brasil. Tem outras lutas que os negros e negras brasileiros lutam também. Aí a gente falou, não, vamos somar nossas dores para ser visível. Aí que surgiu a ideia de criação de uma entidade que chama África do Coração. Ainda quando eu estava criando a África do Coração, a comunidade congolesa me chamou para ser vice-presidente Da associação da comunitária Associação do Congo. do Congo, sim. Mas eu falei, não, minha visão não é de liderar os congoleses, é de liderar todo mundo que precisa de uma ajuda, principalmente os africanos. Esse foi o foco principal. Agora, quando em 2014 tive a Copa do Mundo, falei que tem que fazer um evento. Um evento, como que vai ser evento? A Copa dos Refugiados. Sim. Famosa Porque eu- Copa dos Refugiados que Porque rodou... eu falo que sou um dos organizadores. Porque na fundação da Copa tem muitas pessoas. Eu não posso falar a única, porque eu não gosto de falar de eu. Gosto de falar nós. Quando tivemos para fazer, com a ajuda da Caritas, que nos apoiou bastante, aqui no... E a gente pensamos de sentar para planejar a Copa. Imagina, tem que montar os times dos imigrantes de cada país para disputar, fazer um xerox da Copa do Mundo. Somente como a gente não conseguir participar da Carnaval, como a gente não sabe sambar, a gente tem que participar pelo menos no jogo de futebol, para a gente mostrar que sabemos jogar. Ali que surgiu a ideia da Copa dos Refugiados. Foi um torneio com 16 times, pelo qual já 10 era time africano, Isso em 2014. 2014. 16 times. Concomitante à Copa do Mundo do Brasil e deu muita visibilidade para Sim. África do Coração e 10 times do continente africano, 16 times do continente não africano. Aí, como sempre, eu não gosto de trabalhar sozinho, tive que fazer o quê? Incorporar os capitães dos times na organização. Fiz uma diretoria dos capitães dos times dentro da organização para organizar a Copa. Aí aconteceu a primeira edição, foi bacana. Vamos fazer a segunda edição? Vamos. Fizemos a segunda edição, foi super bacana a segunda edição, a gente influenciou a prefeitura para entrar, Secretaria do Esporte do município de São Paulo também entrou. Aí fizemos agora, não. Caminhada, a gente viu que estamos crescendo. O que vamos fazer? Terceira edição, devemos ter dinheiro para captar fundo e a conta não estava disponível para nós. Ali que pensei, tem que regularizar a África do Coração, para que ele seja a mais da Copa. Porque a Copa estava andando com o CPF, mas envolve disputa, tem parceiro CNPJ. Tive seu CPF do Jean, pedido ônibus na prefeitura. CPF do Jean, captando recursos. CPF do Jean, eu falei, não, tem que ter
uma entidade. E o Brasil tem uma burocracia super difícil, Isso, né? imagina com CPF. Parceria entre CPF e CNPJ é difícil. Mas quando é CNPJ e CNPJ, dá certo. Ali que eu tive ideia de legalizar, com um pouco de experiência que eu tenho, já que eu tive uma entidade lá no Congo. Viu como que um chama o outro? Sim, você já tinha tido Já teve uma Que tristeza. abertura nesse lado aí. Mesmo sem fazer direito, já sabia que tem cláusula, tem capítulo, tem isso aí, tem. Aí eu consegui estruturar com a ajuda de alguns advogados também, que me ajudou. Porque o primeiro estatuto da África do Coração estava escrito em francês, tive que traduzir em português. Sabe, aquele período tive um português de eu, você, ele, não eu português de português acadêmico. Aí me ajudaram bastante para eu conseguir levar adiante esse projeto. E virou África do Coração. Fizemos o primeiro lançamento. Lá dentro do lançamento tive várias nacionalidades não africanas. Aí me perguntaram, e a gente, aonde fica? Tem entidade África do Coração, mas a gente pilota o maior projeto que a África do Coração vai encarregar. Como que vai ficar? Eu lembro de uma pergunta que um cara de Iraque me fez. Falou, qual é a luta da África do Coração? É isso que eu queria te perguntar, né? Além da Copa dos Refugiados, quais outras iniciativas importantes que o que o Pacto pelo Direito de Migrar tem atualmente que envolve questões cotidianas, assim, né? Como vocês ajudam cotidianamente a comunidade migrante aqui em São Sim, Paulo? já que vendo a luta que a PDMIG ia carregar, a África do Coração, pensamos para ter uma luta contra o preconceito e a discriminação. Essa luta que se visibilizou primeiramente na Copa, unir essas comunidades e depois gerar alguns projetos no cunho de ajudar mesmo os imigrantes. Porque a comunidade imigrante está fragmentada pelas comunidades. Essas comunidades, às vezes, não ajudam a pessoa para se integrar. Porque se eu me encontro aqui com a Hortência, não vou falar com ele em português. Vou falar para ele em Lingala. Ainda ele é Muluba, eu vou falar em Tiluba, então. Entendeu? A gente vai deixar nem Lingala, a gente fala Tiluba. Mas se eu me encontro na frente de vocês, não vou falar em Tiluba nem Lingala. Esse prático de língua ajuda também para a pessoa conseguir se integrar. Por isso, dentro desse plataforma que a gente criamos como África do Coração, a gente tentava de fazer alguns projetos. Tem vários projetos. Aqui mesmo, na USP, já dei vários projetos. Já dei várias palestras aqui na USP. Foi convidado, participei. Eu até lembro de ter uma escola do ensino fundamental da USP, que eu dei palestra lá. Aí tudo isso a gente queria quê? Levar primeiro conhecimento de nossas dores. Porque ainda naquela época, hoje pelo menos, estamos tendo esses projetos lindos, da Olhar Cruzado, tem vários projetos que dá para passar informação. Naquela época eu não tive esses projetos. Eu tive que batalhar para que a gente tem que estar lá, ser a voz dos sem-voz, divulgar qual é nossas dores. Porque você pode conhecer meus dores, mas nunca vai sentir o que eu sinto. Porque eu sinto, eu vivo nisso. Você pode interpretar, porque essa política brasileira deixa eu vou falar sobre você. Não. Você vai falar sobre mim, mas você nunca vai falar com palavras certas do que eu sinto. Você vai querer politizar, dar uma vírgula para mostrar que tem boa dica no português, mas você nunca vai falar o que eu sinto mesmo. Aí dentro daí a gente tem vários projetos de palestra que a gente faz nas faculdades, nas empresas, para mostrar que refugiado, já que a palavra refúgio leva a um preconceito. Fugir para quê? Agora tem que esclarecer. Ele não fugiu porque ele cometeu um delito. Ele fugiu para salvar a própria vida. E como que é? É assim, assim, assim. Será que essa pessoa é legal? É legal, sim. Ele tem documentação. Ele tem tudo documentação. É fato do direito. Como que é? Ele tem carteira do trabalho? Tem. Por evitar tudo que é do trabalho escravo. Evitar tudo que é do trabalho precário. Que as pessoas usam imigrante para trabalhar e não pagar ele. Esse tudo aquilo ali. E também a gente vê que temos que fazer um projeto de não somente de divulgar imigrante, mas de tentar também ajudar eles para conseguir documentação. Hoje em dia, na PDMIG, temos
trabalho que a gente faz diretamente com os imigrantes, que é atendimento direto aos imigrantes, pelo qual, desde o CPF até naturalização, a gente consegue fazer, com a ajuda, com a parceria com a Polícia Federal, com a rede que a gente tem, rede de imigração, com todas as entidades que eu passo aqui para salvá-lo, o nome dos imigrantes, como eu também, imigrante, essas entidades que ajudam muito os imigrantes para conseguir documentação. Aí a gente trabalha na Operação Horizonte com a Polícia Federal para buscar regularizar os imigrantes. A gente não quer imigrante irregular. Mesmo que a política não facilita tanto imigrante para se regularizar, com tantos desafios que ele tem, a gente quer aproximar esse papo com a Polícia Federal, mostrando as dificuldades, mostrando as lacunas aonde a lei não bateu, mas existe. E como que vamos resolver isso? Hoje, aí você está falando, né, das coisas que o PDMIG faz, né? Eu acho que é importante, né, essa luta contra o preconceito e a xenofobia, e também ajudando na documentação, não sei se tem outras iniciativas, mas daí mudando um pouquinho o assunto, mas ainda no mesmo tema, né? Esse ano a gente vai ter o Comigrar, né, a Conferência Nacional de Refúgio, Migrações e Apatridia, que é um dos eventos mais importantes para discutir a política pública de imigração, né? A gente conversava antes, acho que você participou em 2015, né? 2014 da Comigrar, isso. E a gente viu, né, nos últimos anos, algumas mudanças que estão acontecendo com as políticas de imigração e de refúgio, né? A gente falou agora há pouco justamente sobre essa iniciativa de restringir propriamente o acesso ao dispositivo do refúgio, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, de modo geral, tanto as políticas mais amplas de migração e refúgio, como esse descalabro que a gente está enfrentando agora, né, no sentido do fechamento dessa fronteira e impedimento que as pessoas possam solicitar refúgio, né, que chega à situação que a gente teve mais recentemente, com até uma morte dentro do aeroporto, né, que foi um companheiro nosso, estamos todos mobilizados na injustiça por Evans, né? Muito obrigado por essa pergunta. Acho que desde que todo esse acontecimento aconteceu, eu já pessoalmente, como pessoa física no jurídica, nunca coloquei frente desse microfone oportunidade de falar sobre meu ponto de vista. O Brasil cresceu bastante. Graças a Deus tivemos que chegar no Brasil no início de um evento recreativo, de reforma sobre acolhimento, buscar de sair do estatuto do estrangeiro para virar uma nova lei de imigração. Esse trabalho foi feito pela Comigrar em 2014, no qual eu participei. Ok, uma pessoa que não sabe nada sobre nem o que significa CPF. Você não sabe, mas você tem documento, mas você não sabe o que significa. Naquela época, quem trabalhou essa lei foram as pessoas como vocês, que têm empatia sobre a causa. Essas pessoas que nos ajudaram a mapear os elementos que não dava para imigrantes se integrar no Brasil. A Comigrar 2014 não estava com a mobilização de imigração, estava na mobilização das entidades e das pessoas apaixonadas pela imigração, que nos criou essa nova lei. Tem um avanço, sim, a gente tem que acreditar, porque a luta, que não luta, morre. A luta tem que ser contínua. Ainda eu gosto dessa dica brasileira que fala cada dia a gente mata um leão. Você sabe leão? Se você não mata, mata você. Não tem desculpa. O tu mata, o ele mata você. E cada dia que a gente mata leão, significa que a gente batalha. Porque matar leão não é fácil. Leão não é cachorro, leão não é gato que você vai matar facilmente. Leão é também um trabalho para matar. O trabalho é hercúleo. Então, aí essa batalha, que desde 2014, que a nova lei, depois de 2014, mas saiu em 2017, 3 anos, estava dentro de trabalho para a gente tentar nortear, mesmo que eu vejo claramente nova lei sofreu algumas veto do ex-presidente Michel Temer, que tirou algumas ferramentas que podiam ajudar bem a nova lei, porque nova lei nasceu sem pé.
porque não tem política a nível nacional, não tem política a nível estadual, não tem política a nível federal e municipal. Ficou que cada estado, cada município tem que fazer política própria. Aí, São Paulo é onde tem a maioria comunidade migratória no Brasil. E fica difícil. Você vai ver tudo onde tem lei, todo mundo quer vir em São Paulo. Porque São Paulo mesmo não tem como nos outros estados. Mesmo tem pessoas que já conhecem o documento de imigrante. Mas vai pouco aqui, na Embu dos Artes, quantos imigrantes estão? Vai pouco aqui, na São José dos Campos, quantos imigrantes estão? Por que não pode ficar lá? Porque não tem nenhuma estrutura de atendimento, não tem. Isso tudo mostra como que a imigração acaba de cair tudo para São Paulo. E São Paulo, hoje em dia, ele tem mais de 50% de imigração no Brasil. Esse 50%, se a gente quer ver bem, está no município de São Paulo. Uhum. E São Paulo não tem só o município de São Paulo, tem muitos municípios. Mais de 600 municípios. Isso tudo mostra como que a nova lei de imigração poderia ajudar mais, está sofrendo porque ele não estava com o pé. Porque se tivesse já uma criação de uma política municipal, estadual e federal, eu sempre pergunto, o que o estado do São Paulo faz para imigrante? Nem CPF, nada! Mas a gente está no estado do São Paulo. Tem o SIC imigrante que fica lá na rua Barra Funda. O que ele faz? SIC de imigrante, uma só aqui na Barra Funda. É imigrante que está lá na São José dos Campos. Como que vai fazer? Um projeto para um estado do São Paulo? Sim. Não dá. Não dá conta. Não dá. Se a gente pega CRAI tem CRAI móvel que anda. E quais são os desafios para a política que você... Os desafios são tão grandes. Primeiramente, eu topo de uma política para a gente tentar de tirar esse olhar da política assistencialista para os imigrantes. Imigrante quer oportunidade. Foi um dos... Porque cada ano na Copa dos Refugiados a gente bota um tema. Eu lembro, em 2018, tivemos o tema refugiado, imigrante, 2 pontos, espaço, oportunidade. A gente quer o espaço e quer a oportunidade. E qual a mensagem que você gostaria de compartilhar com os imigrantes, refugiados e apátridas, e todas as pessoas que hoje se encontram distante da sua terra natal e se encontram aqui no Brasil, né? Assim, pensando nesse contexto das dificuldades e de todos os empecilhos que nosso país coloca na integração, né? O melhor de tudo é ficar na sua casa. Porque não tem um paraíso mais que sua casa. Mas com tantas dificuldades que passa na vida da gente, a gente acaba de escolher outro ar para virar nosso ar. Eu já cheguei aqui no Brasil, pedi refúgio. Me naturalizei hoje, eu sou brasileiro. Mas, se eu tivesse no Congo, não ia passar no que eu passei. Agora, para quem que estou no Brasil, eu falo para eles só de tentar de ver, de definir, porque eu sempre falo com os imigrantes, olha, temos direito, temos dever também. Faça o seu dever, você teria direito absoluto. Porque sendo defensor dos direitos humanos, eu tenho que pregar também dever humano. Vai ser mais justo. Porque se a gente só prega direitos humanos, a gente pode, porque direito, só que tem senso, ele pode limitar o direito dele. Porque no direito fala aonde limita seu direito, o direito outro começa. Porque vemos de várias culturas. Ainda tem choque cultural. Que você chega no Brasil, e você pensava o Brasil assim, o Brasil te surpreendeu. Tem outro gesto que não se faz no Brasil. Por isso a palavra estranho, estrangeiro, colocava essa conotação de estranho. Não devemos ser estranhos ao perante os brasileiros, porque brasileiro, se você é estranho, ele fuge de você. Você está fechando sua porta. Significa que tem as coisas que a gente tem que abrir mão. Eu não sou pouco optimista. Eu gosto da pessoa ver as coisas e decidir o que é bom de guardar. A gente não está falando de deixar sua cultura, mas seja flexível.
Por exemplo, na minha cultura, eu bati na mulher. Por exemplo, eu fico no Brasil, eu quero fazer isso. Eu vou falar, essa cultura deixa. Tá entendendo? Não tô falando que não tem que ficar com cultura, não. Que é bom, faz. Que não é bom, não faz. Porque aqui tem as leis, e você vai acabar mal. Esse é um conselho para os imigrantes que estão no Brasil. Quem quer vir, eu vou falar bem-vindo. E vai O se juntar Brasil na luta. vai se na juntar luta. conosco. A gente está aqui. Eu falo que a gente está aqui, já estamos aqui. E Deus que pensou que seria bom que seja menos já lá no Congo, mas já no Brasil. Hoje, já, infelizmente, a gente vai ter que começar a conduzir a nossa conversa para o final, porque é uma Sim. delícia e a gente tinha que ter muitos episódios com o Jean, que é uma biblioteca ambulante, enfim, de trajetória, de experiência no PDMIG, né? Mas eu queria ainda fazer uma pergunta, né? Já que você passa a fazer parte de um projeto de extensão na Universidade de São Paulo, né? O projeto Fronteiras Cruzadas, ao qual todos nós estamos participando, né? E esse MesaCast também faz parte, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância dessas iniciativas de trazer os imigrantes para dentro da universidade, né? Como que você vê isso, né? Isso aí é uma coisa de parabenizar. Eu parabenizo esse projeto, parabenizo, já que finalmente também eu sou também um pesquisador da USP. Parabenizo, mais um pesquisador. Isso aí é orgulho, porque é um orgulho para a USP, eu diria, né? Não, para os imigrantes também, porque não é fácil. O Brasil de 2014 não é fácil o Brasil de 2024, que estamos agora. Então, o que eu queria dizer nesse aspecto, universidade tem que saber que é uma porta do céu. Não tem nenhum presidente, nenhum ministro que não passou na USP. Se eu falo USP como universidade, onde surge a elite do Brasil. Esse aí, de levar esse pauta, tem uns projetos de extensão, tentar de chamar por perto o que estava tão longe, é uma coisa a parabenizar, porque não é uma coisa que em 2015 ia acontecer, em 2020 ia acontecer. É um passo a passo. Esse mostra empenhamento dos alunos, dos professores, uma política de abertura, uma política de pensar como aproximar eles, em vez de ver eles um pouco de longe. Parece, eu sempre falo isso, Dia dos Refugiados, toda coisa faz Dia dos Refugiados, parece que o refugiado mora no céu, ele desce dia 19, ele passa a noite no dia 20, depois some, mas ele mora aqui. E a universidade sempre procurando, né? São pesquisadores que vão atrás dos refugiados só para Exatamente, para tentar de destacar algumas pessoas. Porque isso mostra que uma boa política. Essa política que a USP está fazendo, eu peço para outras entidades, ensino médio superior, perdão, para que ele acata esse sistema. Porque já existe. Como a Bíblia mesmo diz, se tu ama que te ama, o que você fez de especial? Nada. Porque todo mundo ama que lhe ama. Mas se tu ama inimigo, tu faz uma coisa especial. Se tu faz pesquisa só com os brasileiros, quem não faz isso? Todo mundo faz. Mas se tu pensa, não, tem uma pessoa que vem de fora, eu vejo que ele destacou, vamos colocar ele também no time? Será que vai agregar alguma coisa? Isso que é fazer uma coisa especial. Significa sair do caminho que todo mundo faz e pegar um caminho diferencial. Isso aí, mais uma vez, agradecer esse bela iniciativa de tentar de fazer o que nunca foi feito. Esse primeiro de fazer isso é sempre bom. Muito obrigado, Jean. Em 10 segundos, uma frase curta, rápida, um recado direto para as pessoas que estão nos vendo. Desculpa, eu falo muito. Começando para lá. Uma coisa curta. Não sei como falar, mas eu vou tentar de falar. Eu vou dizer o seguinte. Pode dar um recado, a gente faz a edição disso, não tem problema. Pera aí. Faz um recadinho final para a gente fechar e daí eu faço. Então, eu queria dizer o seguinte.
Se coisa que faz vergonha não te faz mais vergonha, você é muito mais vergonhoso que o que faz vergonha. O que significa essa palavra? Se a coisa que você está vendo, porque quem não apoia a vítima, ele é mais que cruel. Porque nunca a neutralidade ajudou a vítima. Só ajuda cruel. Aí quem não quer apoiar, que está na vulnerabilidade, não está ajudando. Porque aqui tem eu não apoio. Apoia a pessoa que está nessa situação. Eu sempre falo, eu não quero que nós imigrantes, ganhamos um favoritismo da política brasileira. A gente queremos que as pessoas nos olhem, nos considerem e vejam que estamos dividindo o Brasil, estamos trabalhando por bem do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Jean. A Obrigado. todos. Bom, gostaria de agradecer, então, a participação da Biana, a participação do Jean, a participação de toda a equipe que está aqui no estúdio, né? Em nosso site fronteirascruzadas.com.br e nas nossas redes sociais, né? @fronteirascruzadas, vocês encontram mais informações sobre o projeto de extensão que tem coordenação das professoras Vera da Silva Teles e Bianca Freire Medeiros. Sigam, né, o Fronteiras nas nossas redes, no Instagram e no YouTube, para se atualizarem sobre as atividades e eventos desse projeto. Então, gostaria de agradecer a todos os ouvintes e todas as pessoas que continuaram, que viram essa apresentação e essa conversa com o Jean Catumba até o final. E sigam, continuem e vamos seguir a luta. Muito obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.